Povo de Deus, feliz sábado. Ai, que privilégio para mim. Na verdade, eu disse para o pastor Jairo, para o pastor Kevin, e para quem me procurou, que para mim foi uma grande honra, um grande privilégio passar essa semana aqui. Eu não sei fazer duas coisas não, deixa eu ler aqui. Então tá, eu vou fazer então duas menções. Eu quero agradecer, então para mim foi uma grande honra, porque, como eu disse para vocês, eu e minha família hoje moramos aqui em Curitiba, mas devido às funções no território da União Sul Brasileira, que é o escritório que atende os 3 estados, a gente acaba viajando muito. Então, eu moro aqui, mas conheço até pouco Curitiba devido aos compromissos. Mas para mim foi uma semana de privilégio, porque eu fiquei 2 finais de semana aqui na cidade com a minha família, poder estar junto. E saiba que, vez ou outra, quando tem uma folga, a gente sempre aparece por aqui. Vocês vão me ver aqui outras vezes para acompanhar as mensagens e assistir as programações. Então, o meu muito obrigado a toda a igreja e você que participou durante toda a semana. 2 recadinhos rápidos aqui, ó. Chegou aqui para mim, chegou mais cedo e eu queria fazer uma menção, falou assim, pastor, é importante mencionar, porque nós tivemos uma notícia mais cedo que o pastor Siloé Almeida descansou no Senhor, era um pastor já jubilado e fez um grande legado na América do Sul a respeito da área de comunicação. Então fica aqui o nosso carinho e abraço para toda a família, ok? Vale a menção do ministério desse homem que impactou tanto a igreja em um grande território. O nosso abraço e carinho a toda a família. Uma outra menção é que o Natan é um juvenil que vai viajar amanhã para fazer 15 dias em missão em Maceió. Cadê o Natan? Está por aí? Que está indo fazer a missão? Fica em pé, Natan. Olha só, o Natan está indo para a missão, gente. Merece ou não merece uma salva de palmas? Deus te abençoe, viu, Natan? Está indo para a missão, que legal. Que Deus use você na missão e que você seja uma grande bênção lá. Que legal, né? Tão jovem e já vai dedicar dias da vida dele para cumprir o chamado do Senhor. Louvado seja Deus por isso, pela sua vida também. Bom, durante essa semana nós falamos sobre personagens improváveis, certo? E aí agora eu fiz revisões ao longo da semana, agora é o teste final. Porque no final das contas, o que um pregador quer, é bem verdade que eu contei várias histórias para vocês, várias situações da minha vida, isso nos aproxima, mas o que a gente mais gosta é quando você lembra do que eu disse sobre a Bíblia, dos personagens da palavra, e agora é o teste para saber se valeu a pena, tá bom? Vamos lá, preparados? Semana passada, sábado passado, eu comecei e falei de um personagem. Qual foi o improvável? Pedro, boa. Domingo? Como é que é? Zaqueu. Segunda? Gadareno. Terça? Moisés. Quarta? Filho pródigo. Até eu estou esquecendo. Filho pródigo. Quinta? Davi. Ontem? Abacuque. E hoje? Hoje nós vamos falar sobre Noé, é o personagem final. E o verso que eu quero ler com você está em Mateus capítulo 24, versículo 36. Mateus 24, verso 36. Abra a sua Bíblia. Você que nos acompanha através dessa transmissão, que o Senhor fale com você também. Pega aí a sua Bíblia, permita que Deus fale contigo, que a palavra seja aberta aí no seu lar, que o Espírito Santo tome o coração de toda a sua casa, de todos os entes queridos, para que hoje você também e a sua família possam fazer uma escolha de permanecer na arca, nos caminhos do Senhor. Mateus capítulo 24, verso 36. Nós vamos ler o texto. E por fim, mais um recado, aquele que está vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você. Sinta-se em casa nessa igreja. Eu sou visita aqui também, mas já me sinto em casa a ponto de te dizer, fique em casa, aqui é a casa do Senhor, é a casa do teu Pai, e que você volte mais vezes. Mateus 24, vamos para o texto da Bíblia, versículo 36, diz assim:
Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Até aqui tá bom, por enquanto. Uma vez os discípulos estavam próximos a Jesus e fizeram a tal pergunta: Senhor, o Senhor está falando que um dia vai voltar? O Senhor já mencionou que um dia não ficará pedra sobre pedra? O Senhor mencionou que um dia virá e todo sofrimento vai ter fim. Mas quando será esse dia? Quando isso vai acontecer? E aí Jesus dá essa resposta. Ele disse: olha, o dia e hora eu não vou revelar para vocês, é um assunto do Pai. Mas fique sabendo que eu vou deixar algumas dicas. Eu vou deixar um sinal para que quando vocês virem acontecer esse sinal na terra, vocês fiquem sabendo que a minha volta está próxima. E ele disse: serão como nos dias de Noé. Os dias serão parecidos. E para a gente entender essa profecia, para a gente entender essa palavra, é importante a gente saber como eram os dias de Noé. Afinal, Jesus está voltando? Sim ou não? A gente pode fazer alguns paralelos. Por exemplo, se eu perguntasse para você assim: os dias de Noé eram bons ou maus? O que você diria? Maus. Maus. A maioria das pessoas que viviam na época de Noé eram mais honestas ou mais corruptas? E hoje em dia? Na época de Noé, as pessoas eram mais moralmente obedientes a Deus ou mais imorais? E hoje em dia? Na época de Noé, na visão que você tem da época de Noé, as pessoas eram mais bondosas ou mais maldosas? Elas queriam o benefício próprio ou o bem dos outros? E hoje em dia? Então, se você for olhar, pastor, Jesus está voltando, porque os sinais hoje estão pior do que os dias de Noé. Porém, existe um outro sinal que a gente passa despercebido. E eu quero encontrar esse sinal com você na própria história de Noé. Pegue a sua Bíblia agora e vai para o primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 6. Porque nós vamos estudar a respeito dessa história e tirar lições sobre o tempo do fim. Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que dentre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Verso 4 diz assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe nasceram filhos, e esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Verso 5: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus e gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Bom, esse é um texto que, como eu fiz essa semana, eu já disse para você que eu gosto de curiosidades da Bíblia. Esse é um texto que tem várias curiosidades, várias palavras que é interessante elas serem explicadas. A primeira delas é que o texto começa dizendo que os filhos de Deus começaram a se apaixonar e casar com as filhas dos homens. Ora essa, pastor, não é todo mundo filho de Deus nesse mundo, não? Sim ou não? Não. A Bíblia diz que, assim, no Novo Testamento, a estes quem? Que aceitaram Jesus Cristo, aceitaram a paternidade de Deus, diz assim: a estes foi dado o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Então filho, Deus quer adotar todos como filhos, mas nós seríamos criaturas somente, são criaturas de Deus, se você não aceita a paternidade dele.
Então, filho é aquele que decide se tornar filho, que aceita a paternidade do pai. Por isso que a Bíblia diz que existem filhos de Deus e os filhos dos homens. Pessoas que aceitaram o chamado de Deus para se tornarem filhos e aceitaram Jesus como Salvador, e os filhos dos homens. E aí a Bíblia diz que os filhos de Deus começaram a se apaixonar com as filhas dos homens, ou pelas filhas dos homens. Isso foi gerando casamentos, e os filhos desses casamentos foram pessoas que foram se afastando dos caminhos do Senhor. Bom, abre um parênteses, vamos para o momento da curiosidade bíblica de hoje. A Bíblia chama no Novo Testamento isso de jugo desigual. Eu vou explicar para você o que é um jugo desigual. Hoje eu vou pedir, eu trouxe vários voluntários durante essa semana. Hoje eu vou chamar minha esposa para ser a minha voluntária aqui. Ela já me olha assim. Vem cá, amor, você vai ser minha voluntária. E hoje nós estamos fazendo 18 anos de namoro, sabia, irmãos? Amém? Olha só, há 18 anos atrás a gente começou a namorar, que bênção. E por isso nós vamos fazer uma ilustração de que é um jugo desigual. Alguém aqui já trabalhou na fazenda, na roça, sabe o que é um jugo? Quem sabe o que é um jugo? Levanta a mão aí. O jugo, então, metade talvez saiba. O jugo, eu não trouxe um jugo aqui. Então eu peguei algo parecido com qualquer coisa lá para tentar mostrar para você o que é o jugo. Vem aqui, amor, por favor. O jugo era um instrumento que o fazendeiro colocava no pescoço dos animais. Então, coloca aqui no pescoço, atrás, assim. Então, imagine que tinha 2 animais e o fazendeiro colocava o jugo no pescoço dos animais. Para quê? Para os animais andarem juntos. E o que colocava atrás do jugo? Fica aqui de lado, por favor, agora. O jugo, o fazendeiro colocava um arado preso ao jugo. O que era o arado? Era uma espécie que poderia ser de madeira ou de ferro, e os animais iam à frente, e o arado fazia um sulco na terra, um buraco na terra. Enquanto os animais passavam, o arado ia passando para que a terra fosse aberta e fosse colocada a semente ali. Mas pastor, o que é o jugo desigual então? Às vezes o fazendeiro não tinha 2 animais, por exemplo, 2 bois. Às vezes ele poderia ter um boi e um burro. Se eu fizer ao contrário, imagina, daria um problema. Então, às vezes ele tinha um boi e um burro. E o que acontece? Às vezes o boi andava com mais força, mais rápido, e o burro fica para trás. E com isso, o que acontece? 3 coisas aconteciam no jugo desigual. Primeiro, o boi fazia mais força que o burro. Segundo, com isso, o pescoço do boi se machucava. E o burro ficava para trás, o boi dava coice. E terceiro, a terra não tinha como ser bem arada nessa situação. Então 3 coisas aconteciam. Um fazia mais força, eles se machucavam e a terra não era bem arada. A Bíblia diz que quando a gente entra em jugo desigual, 3 coisas podem acontecer. O primeiro, um acaba sempre fazendo mais força para as coisas espirituais do que o outro. Tem sempre que puxar, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos para a igreja, vamos fazer isso. Um está sempre puxando e o outro fica para trás. Segundo, com isso, muitas vezes, o casal se machuca, porque tem que fazer força, e um insiste, o outro fica e vai. E terceiro, os propósitos do fazendeiro, eles não se cumprem como o fazendeiro gostaria, a terra acaba não sendo bem arada. Por isso é importante se você é solteiro, escolha bem alguém com propósitos parecidos. Mas se você já fez essa escolha, a minha palavra aqui, em nome de Jesus, com muito carinho, é que você que talvez o lado que não aceitou a Jesus ainda, ou não se entregou completamente, se entregue. Entrega teu coração a Jesus, se una ao seu companheiro, à sua companheira na caminhada, na jornada com o Senhor. Não quer dizer que a vida não vai ter problema nenhum, mas vai ser muito mais fácil. Então entrega o coração a Jesus. É bem verdade que existem queridos irmãos que estão há muito tempo, já conhecem a palavra e não tomam uma decisão. Você, marido, acompanha a sua esposa na igreja.
Você, esposa, acompanha teu marido na casa do Senhor. Você que está namorando alguém da igreja, estude a Bíblia, una-se à igreja, porque senão vocês podem acabar se machucando no futuro. Esse é o conselho de Deus para você. Obrigado, amor. Bom, continuando o texto, e esse é o momento somente da curiosidade bíblica, o texto diz que existiam sinais. A gente falou, pastor, no tempo de Noé era ruim, hoje também. No tempo as pessoas eram promíscuas, hoje também. Só que aqui tem um detalhe interessante. No tempo de Noé existia Noé. E Noé era um contraponto da sociedade. O que eu quero te dizer com isso? Que assim como nos dias de Noé, os dias são maus, e hoje também no tempo de Noé existia um homem que era um contraponto da sociedade. A Bíblia diz que Deus achou graça, ou seja, viu que era um homem diferente. Assim será nos dias anteriores à volta de Jesus também. Em meio a uma sociedade corrompida, Deus tem os seus Noés modernos. Em meio a uma sociedade promíscua, por exemplo, Noé era fiel. Em meio a uma sociedade de poligamia, Noé tinha uma só esposa. Em meio a uma sociedade imoral, Noé era moralmente correto. Em meio a uma sociedade promíscua, Noé buscava pureza. Em meio a uma sociedade corrompida e corrupta, existia um homem honesto. Assim, Deus espera que eu e você sejamos os Noés modernos, um contraponto na sociedade. Aquela pessoa que no trabalho, quando chega, as pessoas falam assim, opa, vamos parar de falar isso, porque fulano é um cristão. Aquele que na faculdade, todo mundo entende que pensa diferente, mas respeita porque é um cristão. Aquele que quando vai fazer negócios, fala assim, ó, leva lá o carro naquele mecânico, ou faz uma avaliação do equipamento naquela oficina, ou vai naquela pessoa, sabe por quê? Porque ela é honesta. Em meio a um mundo que passa a perna em todo mundo, em meio a um mundo que engana todo mundo, existe aquele irmão ali, ó, e eu confio nele. Isso é ser um contraponto da sociedade, e Deus está chamando você para ser esse tipo de gente. Esses dias eu fui vender um carro meu, quer dizer, esses dias não, já tem um tempinho. E aí eu lembro que o carro estava muito rodado, carro de pastor, né? Rodado. E aí a gente quer vender e tal, porque já estava muito rodado. E aí eu estava triste, porque todo mundo que oferecia o carro falava assim, não, eu pago tanto, esse carro não vale tanto, tá muito rodado. E eu desabafando com as pessoas, falei assim, porque ninguém quer pagar o preço que eu acho justo, e eu nem estou pedindo um preço na tabela, estou pedindo um pouco abaixo, mas dizem que está muito rodado. Aí alguém parou e falou assim, mas pô, você está sofrendo por quê? Está chorando por quê? Né? Por que está falando isso? Porque ali na esquina tem um rapaz ali, sabe aquela praça tal ali da cidade? Pois ali tem uma oficina. E o rapaz, se você pagar ele tanto, sabe o que ele faz? Ele volta a quilometragem. Eu falei, mas não pode fazer isso não. Aí sabe o que ele falou assim? Mas você sabe que todo mundo faz. E talvez os homens saibam que realmente você vai comprar algum carro em alguns lugares, você fala assim, aposto que fizeram isso. Você está entendendo que hoje a gente vive numa sociedade que o normal é o errado, mas Deus está chamando você para ser um contraponto da sociedade. E aí, deixa eu continuar a história. Quando Deus acha alguém assim, Deus normalmente faz um chamado. E aí ele chama Noé e fala assim, Noé, eu tenho um chamado para você, porque você é diferente, porque você é uma moça diferente, porque você é um garoto diferente, porque você é um pai diferente, você é um profissional diferente. Então Noé, eu tenho um chamado para você. E qual que é o chamado, Senhor? Construa uma arca. O meu chamado para você é para você dedicar energia, talento e recursos na construção de um projeto, e nós vamos chamá-lo de arca. Vai ser a minha arca, algo que eu vou fazer como um instrumento para levar a salvação para a humanidade. E Deus falou, e Noé falou, então tá bom. E aí eu fiquei pensando, deixa eu mostrar umas imagens para você aqui. Não deve ter sido fácil. A gente lê a história e eu fiquei olhando, porque eu aprendi essa história desde criança, e eu pensei assim, não deve ter sido fácil construir uma arca. Esses dias eu tinha visto que um jogador de futebol tinha um iate de uns 15 milhões. E eu pensei, quanto deve ter custado essa? Depois que a gente torna pai, a gente começa a fazer cálculo, né? Quanto que deve ser isso aqui? Será que isso aqui deve ser caro? Deixa eu mostrar umas imagens para você na projeção. Pode projetar para mim, equipe da mídia aí. Eu quero mostrar para vocês isso aqui. Eu ia dar um recado para vocês aqui. Deixa eu dar uma pausa no sermão.
Eu ia falar de relacionamento. A nossa união vai lançar dia 12 de junho agora um aplicativo de relacionamento para jovens solteiros, ok? Se você quiser seguir a página do Instagram, tô vendo que alguns estão gostando. Pastor, você não podia ter esquecido isso não, olha aí. Entendi. A gente crê que nossos bons jovens precisam encontrar bons jovens da igreja. E a gente vai ter um primeiro aplicativo oficial da Igreja Adventista, que certamente vai ser aberto para outros lugares do Brasil. Mas a gente está começando na nossa União Sul-Brasileira e dia 12 de junho será o lançamento. É um aplicativo para membros da igreja. Então ele é linkado, ele precisa ser feito um cadastro e na verificação é olhado então para autorização para membros da igreja. Então é importante que o e-mail de cadastro seja o e-mail da secretaria e assim por diante. Como é que eu fico sabendo? Pastor, acompanha as nossas redes sociais, depois você pode acompanhar lá também, a gente vai falar disso. Volta para o tema, que eu já quero voltar a falar aqui do texto. Quanto deve ser um iate? E aí eu fiquei sabendo que, quanto deve ser um iate? Um iate foi 15 milhões, mas quanto deve ser uma arca? E aí eu fiquei sabendo que existia um cara, um empresário, inclusive eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar esse local, em Kentucky, nos Estados Unidos, um empresário decidiu construir uma arca igualzinho o que a Bíblia diz para ele construir. Um empresário, imagine só. E sabe quanto que ele gastou na época? 100 milhões de dólares. Converte aí para o real agora para você ver que se fosse hoje Deus te pedindo para construir uma arca, o que você precisava conseguir para ter uma arca? E esse aqui foi o dia da inauguração. A imagem está bem ruim, mas depois você pode entrar na internet. Bom, construa uma arca, Noé. Aí se eu fosse Noé, eu ia falar assim: tá, Senhor, com que dinheiro? Porque não deve ser fácil construir uma arca. E aí você percebe que quando Deus dá chamados, Ele primeiro chama pessoas que estão abertas ao chamado. E segundo, Ele provê os meios. Nós não sabemos, a história não dá muitos detalhes. Deus não fala assim: olha, Noé, constrói uma arca, eu vou te mandar um dinheiro, vai acontecer isso. Não, constrói uma arca. E Noé sabia os caminhos para isso. E assim são os chamados de Deus. E aí, agora a gente vê algumas características de Noé. E o que eu queria, ao te apresentar essas características, eu queria que você entendesse que essas devem ser as características das pessoas que esperam a volta de Jesus. Porque assim como nos dias de Noé, são os dias anteriores à volta de Cristo. E a gente vê características em Noé que eu queria que o nosso jovem imitasse, que você pai imitasse, que você mãe imitasse. A primeira característica de Noé é que Noé era um visionário. Repete comigo, visionário, vai. Por que era um visionário? Porque a única coisa que a gente entende é que quando Deus fala assim: Noé, constrói uma arca, Ele passa a investir o que ele tinha, seja de dinheiro, tempo ou talento, nesse projeto. E sabe quem faz isso? É gente visionária. Porque as pessoas devem ter falado assim: Noé, o que você está fazendo? O Noé talvez começou a vender as propriedades e foi aplicando na arca. Aí chega para a esposa e fala assim: amor, está acabando o dinheiro, vamos vender a fazenda? Vamos aplicar na arca. Aí depois ele vende a casa que ele estava e fala assim: a construção está quase acabando, vamos nos mudar para lá? E aí a gente vende tudo e aplica na arca. Pensa na sociedade de Noé vendo essa cena. Esse é louco, é maluco, perdeu o juízo. Mas Noé era por que visionário? Porque ele conseguiu enxergar um local seguro e permanente depois que o juízo de Deus chegasse. E aqui que está o detalhe. Por que eu digo que hoje você precisa ser um visionário? Porque o mundo diz hoje que você tem que conquistar e ter. E muitos, inclusive da igreja, abrem mão de princípios, de valores, da vida espiritual para conquistar coisas que vão ser destruídas na volta de Jesus. Não importa se seu carro é bom, se sua casa é boa, se sua empresa produz muito, tudo isso vai acabar um dia. Pastor, quer dizer então que eu não tenho que fazer nada, correr atrás disso? Não é isso. O que eu estou dizendo é que muita gente troca prioridades, coloca isso no lugar da vida espiritual, coloca os recursos ao invés de valores, de princípios.
Você pode ter uma coisa, mas sem abrir mão do principal, que é o eterno. Agora, a partir do momento que o terreno tira o eterno, amigo, você tem que abrir mão. Noé era um visionário. Ele sabia que no caso dele era uma coisa ou outra. Não necessariamente é o meu e o seu caso, mas no caso dele era. E em alguns casos vai ser também, você tem que escolher. E aí, Noé então começa a abrir mão. Visionário. Pastor, ele, claro, ele não fez nenhum investimento financeiro, ele não estava preocupado com isso. Mas se ele era dono de alguma coisa antes, depois do dilúvio ele se torna dono do mundo sozinho. Isso é ser visionário, não pelo recurso, porque ele encontrou ou visualizou. Por que a palavra visionário? Porque ele conseguiu enxergar, além desse mundo onde tudo é destruído, um local seguro para a sua família. Felizes são os pais que sim, trabalham muito, mas não deixam de dar tempo e atenção para os seus filhos. Isso é gente visionária. Eu vou até, pastor, deixar de ganhar um pouco mais, mas eu vou dar tempo para o meu filho, vou dar presença. Felizes são os jovens que abrem mão da popularidade na faculdade para seguir princípios, porque a popularidade passa, mas os princípios não. Felizes são os casais que muitas vezes abrem mão de certas conquistas para construir um lar fundamentado na palavra. Felizes são os homens dessa igreja que abrem mão de certos contatos, de certas amizades, de certas conversas, para serem fiéis à sua esposa e ao seu lar, porque o tempo não volta. E o diabo às vezes quer destruir em alguns minutos aquilo que você construiu a vida inteira. A mesma coisa para as esposas. Isso são pessoas visionárias. No teu trabalho as pessoas zombam de você, fazem piada, fazem chacota, mas você é um visionário, porque você consegue enxergar algo seguro e eterno após um juízo que está prestes a vir a esse mundo. Segunda e penúltima característica de Noé. Noé sabia que as dificuldades eram passageiras. Primeira qual é? Noé era um visionário. Agora repete comigo: dificuldades são passageiras, vai. Noé sabia, imagina lá, vendeu as coisas, tá morando na arca, aí vem os filhos, né? Aí os filhos começam a crescer, e o texto diz que Noé teve 3 filhos, e os 3 filhos, quando a gente vai para a genealogia, a gente percebe que os 3 filhos cresceram no período da construção da arca. Então certamente esses meninos também tiveram dificuldade em suas vidas. Imagina os coleguinhas, olha lá, o filho do velho doido que vendeu tudo e agora mora numa arca. Aí os meninos começam a crescer e falam: vamos brincar lá em casa? Onde é a tua casa? Ali na arca. E aí vamos namorar, vamos, onde é que você mora? Vou apresentar vocês, meus pais, lá na arca. Aí casam, e aí onde é que vai morar? Pois é, tem um cômodo ali na arca. Dificuldades. E quem não sofre dificuldade hoje em dia para ser fiel? Tem gente que sofre dificuldade para ser um cristão dentro de casa. E talvez eu esteja falando aqui para alguém que é o único adventista da casa. Para fazer o pôr do sol é uma luta. Para ter um momento de comunhão é uma luta. Talvez a família não entende a tua fé. Seja fiel, porque as dificuldades vão passar. Talvez você está sendo fiel e firme num casamento que parece que você é o único lado que está insistindo, o único lado que está lutando. Seja fiel, dificuldades passam. Talvez você esteja diante de uma negociação e o diabo fala assim: mas o que tem fazer isso? Vai por esse caminho, não é o moralmente mais correto, mas você vai ganhar mais, vai lucrar mais. Seja fiel, dificuldades passam. Talvez você está sendo chamado para ser fiel nos recursos, nos dízimos, nas ofertas, para que a obra de Deus avance. Você conhece e sabe o quão sério é essa igreja, a igreja adventista. Você confia na administração dessa igreja, mas tem enfrentado dificuldades. Seja fiel, dificuldades são passageiras. Deus chamou Noé para ser fiel em meio a dificuldades, mas ele sabia que dificuldades passam e o tempo não volta. No final ele ia olhar para trás e vai dizer assim: ainda bem que eu fui fiel. E é isso que Deus quer que você sinta. Ainda bem que você foi fiel na sua vida sexual. Em meio a tentações, você decidiu se guardar para o momento certo. Vale a pena ser fiel. Deus honra os fiéis e as dificuldades passam. Quanta coisa eu me lembro, contei para você essa semana, que eu passei na semana. Hoje eu falo assim: graças a Deus, eu tive altos e baixos.
Caí, levantei, mas que bom que eu decidi ser fiel, que bom que eu decidi me guardar em tal área. Hoje eu posso olhar para trás e falar assim, graças a Deus a dificuldade passou. E vai passar na tua vida também, meu irmão. Vai passar, meu irmão, continua sendo fiel, não desista. Terceira e última, para a gente terminar. Noé sabia que ele tinha uma mensagem urgente. Repete comigo, mensagem urgente, vai. Decorou as três? Primeiro, Noé era um. Segundo, sabia que as dificuldades são. E terceiro, ele tinha uma mensagem. Pastor, uma mensagem urgente, isso muda tudo. Os nossos pioneiros, os pioneiros dessa igreja, eles começaram a pregar sobre a volta de Jesus, a ponto de abrir mão de confortos e luxos e várias coisas para que Jesus pudesse ser propagado por todo mundo. Essa igreja tem esse nome porque pessoas lá atrás foram alcançadas por Jesus, sabendo que Deus confiou a essa igreja uma mensagem urgente para esse mundo. Nós não somos uma igreja que surgiu da briga de dois pastores. Nós não somos uma igreja que alguém falou assim, vamos fazer uma igreja, né, e ter fé. Não, nós somos um movimento profético que surgiu porque Deus confiou uma mensagem urgente. E claro, entenda, eu não estou dizendo que a salvação é só para a gente. Lógico que não. Deus tem filhos e salvos em todo mundo. Inclusive gente que não está em nenhuma denominação. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus escolheu essa igreja para dar uma mensagem urgente. E que mensagem é essa? Que Jesus está voltando, está no nosso nome. Adventista, porque cremos num advento próximo de Jesus. E essa mensagem, ela precisa ser dita ao mundo. E você tem essa mensagem. Só que você não pode ser alguém que está lá calado no teu trabalho, na faculdade, na vizinhança. Deus te chamou e você tem uma mensagem urgente para anunciar. Noé foi chamado por Deus e falou assim, olha, agora vai lá, construa a arca. E a cada martelada era uma pregação. E Noé foi construindo, pregando, até que chegou o dia que a obra finalizou. Aí você imagina, a obra terminou. E agora? Agora temos que entrar na arca. Vamos lá, vamos entrar. E aí eu fiquei pensando que deve ter chegado o dia em que Noé construiu a arca. E obviamente, para que não entrasse água, a porta, como você está vendo ali naquela imagem, ela é no alto. Hoje tem uma rampa, né, que vem daqui dessa ponta e leva até a porta. E eu imagino Noé, terminou a obra, vamos lá, e ele sobe na rampa e vai começar o seu último sermão. E ele começa assim, pessoal, a obra terminou, entrem na arca, vamos lá, está aberto, é para todo mundo, venha, pode entrar. E aí eu fiquei pensando que naquela hora no público deve ter tido gente de todos os tipos. Por exemplo, deve ter gente que falou assim, rapaz, será que esse Noé tem razão? Eu conheço esse Noé, é um cara correto. Será que ele tem razão? Aí outros devem ter pensado assim, mas se ele tiver, eu vou esperar. Ele está dizendo que vai chover. Por que não era comum? A terra era regada por um orvalho todas as manhãs, ninguém acreditava que ia chover. Era uma mensagem diferente, assim como muita gente hoje não acredita no que a igreja ensina. E aí de repente alguém deve ter pensado assim, se começar a cair uma gotinha aqui eu entro. Você sabe que tem muita gente assim, que está vivendo fora da arca, longe dos caminhos de Deus, mas pensa assim, pastor, quando as coisas começarem a apertar, eu vou pedir perdão a Deus. Quando Jesus voltar nas nuvens do céu, quando eu era criança eu pensava assim, né? Jesus voltou nas nuvens do céu, Senhor me perdoe em nome de Jesus, amém. Não existe isso. Quando Jesus vier, Ele vai para dar a sentença final. Você precisa tomar a sua decisão enquanto a porta estava aberta. Noé começa a pregar, a porta ainda estava aberta. Venham, entrem. E de repente, talvez sai lá do meio da multidão uma senhorinha, né? Lembra? E ela fala assim, licença. Com licença, deixa eu entrar. E de repente, quem era? O Noé deve ter lá de cima pregado e olhando e visto a esposa pedindo licença para entrar. Deixa eu passar, deixa eu subir. E eu não sei,
Talvez aquela esposa lá de baixo viu Noé pregando e olhou para aquele homem e falou assim: homens, me escutem, isso é para mim também e para você. Ela deve ter olhado e falado assim: eu conheço esse homem aí. Eu sei como ele é dentro de casa. Eu sei como ele é nos negócios. Eu sei como ele cuida dos nossos filhos. Eu sei até como ele é no leito. Então se ele está falando para ir, eu vou. Porque eu sei que ele não é perfeito, mas ele é coerente. Eu sei que ele procura viver o que prega. Olha aqui para mim, nós precisamos pedir a Deus para ser esse tipo de homem. Homens de Deus, é isso que Deus está chamando para você, para viver nesse tempo do fim. Mas eu imagino o contrário também. O Noé deve ter olhado lá de cima e visto ela vindo e falou assim: eita, mas eu casei e foi bem, viu? Essa mulher de Deus abriu mão de tantas coisas para colocar o reino de Deus em primeiro lugar na vida dos nossos filhos. Abriu mão de tantas coisas para colocar o reino de Deus como prioridade na nossa casa. Que mulher de Deus! E outra, teve o seu papel de liderança também, auxiliadora idônea. Como é bom encontrar alguém assim. Mulheres, sejam esse tipo de mulher, tementes a Deus, que colocam o Senhor acima de qualquer coisa nesse mundo. E aí para mim é a parte que eu mais me emociono e gosto, porque em algum momento o casal de idosos está lá e eles fazem o convite e começam a vir mais gente. Não veio a multidão, mas de repente vieram 3 casais, os filhos, acompanhados das suas esposas. E que privilégio para esses pais verem os filhos que cresceram na arca, trabalharam na arca, namoraram na arca, e agora estarem guardando as suas vidas na arca. Felizes são vocês, jovens, que entenderam que a alegria é crescer nessa arca, trabalhar na arca de Deus, namorar na arca de Deus e ter a sua vida guardada na arca do Senhor. Construa a sua vida aqui na arca. O que é a arca hoje em dia, pastor? A arca é Jesus, é a nossa salvação. Mas é claro que Jesus tem seus instrumentos e Ele usa a igreja para isso. A igreja é um instrumento de Jesus para pregar a salvação. Felizes são vocês, jovens, que constroem a sua vida aqui, que não se afastam da igreja. Felizes são vocês que permanecem na igreja, mesmo apesar das dificuldades. Jovem, fique, permaneça, construa a sua vida, a sua família aqui na arca do Senhor. Faça isso e você será feliz. Guarda a sua vida na arca de Deus. Só que alguns ficam brincando na porta da arca. Alguns estão do lado de fora, bem na porta, tão perto, mas não estão dentro. Talvez até estão aqui com o corpo dentro, mas o coração fora. Jesus está chamando você para permanecer e ficar de corpo, de coração, se empenhar, trabalhar pela arca, levar a salvação para as pessoas. Deus quer te usar para isso. Para de brincar na porta da arca. Entra, porque Jesus está voltando. O juízo virá e só dá tempo de tomar essa decisão enquanto a porta ainda está aberta. Chegou o dia em que Noé perdeu o controle da arca. Um anjo, a mão do Senhor, estava agora sob controle e a porta começa a se fechar. Imagine se alguém lá falasse assim: opa, dá tempo, hein? Vou sair correndo. E de repente corresse e entrasse. Se chegasse no último minuto, entraria. Porque enquanto existe porta aberta, existe salvação. Mas chegará o dia que a porta da graça estará fechada. Não adiantará mais tomar decisão, porque serão períodos bem curtos antes da volta de Cristo. Jesus então virá para dar a sentença. Como a Bíblia diz, o justo continue a fazer justiça, o ímpio continue a fazer as suas injustiças. Você precisa tomar a decisão enquanto há tempo. Para de adiar a tua decisão. A sua família está esperando a sua decisão. Ei, você que está aqui me assistindo, talvez é para você isso. A sua mãe está orando há um tempão pela tua volta. O teu pai está orando por você. Para de brincar na porta da arca e entra.
Não perca a sua salvação por prazeres que são passageiros. Jesus voltará em breve com poder e grande glória. Aproveita que a porta está aberta. Será que eu estou falando para alguém que nessa manhã precisa voltar para a arca? Porque talvez, pastor, eu até trabalhei na arca, eu ajudei na arca, mas hoje eu estou fora. Será que existe alguém que está conhecendo a arca e tem vontade de se guardar e colocar a sua vida na arca? Então hoje é o dia de você entrar, de você voltar, de você permanecer, de você decidir ficar. Deixa eu te contar essa história aqui. Esse era um acampamento na guerra. Na Segunda Guerra Mundial, os japoneses invadiram uma cidade da China chamada de Shantung. Essa é uma imagem ilustrativa. E eles fizeram um campo de refugiados somente de estrangeiros. Pegaram ali europeus, americanos que estavam no país e colocavam todos nesse acampamento, na cidade de Shantung. E esse acampamento, ele ganhou fama porque era uma forma dos japoneses punirem os inimigos. E tinham ali várias nações aliadas que eram inimigos contra o Japão. E aquele acampamento, ele se tornou um acampamento muito terrível, porque os soldados, quando iam dar comida para os prisioneiros, jogavam a comida assim, pela cerca, e eles tinham que comer como animais. Devido à desorganização e ao caos, eles faziam as suas necessidades ali no chão, e era ali que tinham que dormir depois. Alguns em desespero queriam se matar, outros queriam tirar a vida do próximo, porque quando morria alguém, o corpo saía e abria espaço. Uma confusão, um caos. Mas nesse momento, existia um homem visionário, louco, porque os jovens visionários são chamados de louco hoje em dia, porque os homens e mulheres, pais e mães visionários, às vezes o mundo taxa de louco. E esse louco visionário falou assim: me envie para lá, eu quero ir para esse campo de refugiados. Mas você está louco? Mas qual que é o motivo? Eu quero ir lá porque eu quero pregar, eu tenho uma mensagem para esse povo. E sabe o que vai ser? Um dia, quando a guerra acabar, eu vou ter pregado para pessoas de várias nações, e a mensagem vai espalhar para várias nações. Olha a ideia, visionário. E aí esse visionário decide entender que as dificuldades são passageiras, que a guerra um dia iria acabar. E ele vai para aquele acampamento e chega ali. Ele tinha uma mensagem urgente. Sabe qual era a mensagem dele? Ele dizia assim: ei, a guerra está acabando. Como é? A guerra está acabando. Não se desespere. Eu sei que você está com vontade de tirar a própria vida, mas não faça isso, porque a guerra está acabando. Ei, você que está com saudade de um ente querido e chora de saudade, calma, a guerra está acabando, o reencontro virá. E vocês que estão brigando entre si, são irmãos e nem se falam, né? Voltem a se falar, porque a guerra está acabando, vocês não podem ficar mais assim. E esse homem começou com uma mensagem urgente a falar que a guerra estava acabando. E sabe qual foi o resultado? O acampamento creu. E as pessoas mudaram, começaram a se organizar. Fizeram aqui, ó, aqui vai ser o nosso banheiro, aqui é onde a gente vai dormir, aqui é onde a gente vai comer. Quando vier a comida nós vamos fazer isso. Tem os responsáveis para pegar e vamos organizar. Os soldados não entendiam como que esse povo, vivendo em uma situação tão caótica, pode ser feliz. Mas eles tinham esperança. Esperança. Não é essa a nossa mensagem? Um dia, aquele acampamento olhou para o céu e era um dia diferente. Dessa vez não eram mais os aviões com bandeiras inimigas, mas eram os aviões de resgate. Eles olharam para o céu e viram os aviões dos seus países com bandeiras tremulando. E foi um dia de festa, eles pularam, saltaram de alegria, se abraçaram, choravam porque enfim iriam voltar para casa, o lugar onde eles nunca deveriam ter saído. E eu não sei se você entendeu, mas essa é a sua e a minha história. Eu e você vivemos num campo de refugiados chamado planeta Terra. Esse não é o nosso lugar, pelo menos não como ele está. E nesse momento eu sei que tem gente aqui que anda em desespero, gente que talvez pensa em tirar a própria vida. Não faça isso, porque a guerra está acabando. Tem gente que não fala mais com o irmão, né? Ei, resolvam isso porque a guerra está acabando. Tem gente que
que está com saudade de um ente querido que já se foi, e essa saudade aperta teu coração, e tantas vezes tem feito você querer desistir. A guerra está acabando, o reencontro virá, chegará o dia, e pronto chegará, que nós também olharemos para o céu, e dessa vez não serão aviões com bandeira tremulando, mas será o Filho de Deus com poder e grande glória, e Ele vai nos buscar e nos levar para casa, lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. O Senhor está chamando você para se preparar para esse dia, para guardar a tua vida e a vida da tua família na arca do Senhor. Você deseja entregar tudo ao Senhor essa manhã? E dizer: Senhor, eu até estava pensando em sair, mas eu quero ficar até o último dia na arca do Senhor. Eu até estava andando fora, mas hoje eu quero voltar. E eu estava trabalhando na arca do Senhor, e vou continuar trabalhando. Vou colocar ainda mais energia nessa mensagem urgente. Bom, nós vamos ter uma música agora. E se é seu desejo se guardar e pedir a Deus que guarde a sua família também na arca do Senhor, eu queria que enquanto você escuta essa música, onde você está, se coloque em pé de maneira reverente, mas não coloca de maneira automática. Se você está longe de Jesus e se colocar em pé antes da música acabar, você vai estar dizendo para Jesus: Senhor, hoje eu estou voltando para a tua casa. Se você ainda não é batizado, mas quer entregar a tua vida a Jesus e quer se guardar na arca do Senhor, antes da música acabar, fique em pé, como uma forma de dizer: estou aqui pronto, Pai, me usa, porque eu quero entregar e um dia ser batizado o quanto antes. E faça a sua escolha, toma a sua decisão. E por fim, você vai ficar em pé como maneira de dizer: Pai, eu quero continuar trabalhando na tua arca, e por favor, salva a minha casa, salva meus filhos, salva o meu lar, porque queremos estar firmes na arca do Senhor. Lembrai-vos das maravilhas que o Senhor nos fez e do juízo de seus lábios e dos prodígios de suas mãos. Lembrai-vos que até aqui Ele nos conduziu, que o seu braço nunca se ausentou, nem nos faltou o seu perdão. Lembrai-vos do que o mundo insiste em suprimir, deliberadamente esquecer com sua hábil interpretação. Lembrai-vos que a voz de Cristo sempre tem razão, falando à mente e ao coração, quer esperança dar. Lembrai-vos do dia em que a salvação chegou, da mão divina que nos alcançou e a nossa culpa retirou. Lembrai-vos que o Evangelho é nossa força, vivendo mesmo é que se chega ao fim, e está na hora de falar. Lembrai-vos que está chegando o dia do Senhor,
e quem espera nele vai viver, e quem morreu então ressurgirá. Lembrai-vos, sua promessa feita é real, a luz do céu já brilha sobre nós, e Cristo em breve vai voltar. Lembrai-vos que está faltando só um pouco mais, a caminhada vai chegar ao fim. Lembrai-vos que Ele vai Tá chegando o grande dia. Fecha teus olhos, Pai. Como nós aguardamos, como nós esperamos que a guerra acabe. Como nós queremos olhar para o céu e ver a nossa redenção se aproximando. Volta logo, Jesus. Vem nos buscar. Esse mundo não é fácil. É um verdadeiro campo de refugiados. Mas nós queremos nos refugiar na arca do Senhor, permanecer firmes até o final. E nessa oração, Pai, alguns estão orando comigo dizendo: Senhor, eu volto para Ti agora, para nunca mais sair. Outros estão orando dizendo: Senhor, eu me entrego a Ti e quero permanecer e construir o meu futuro na Tua casa, na Tua arca. Outros estão dizendo: Senhor, me usa para trabalhar, para construir, para convidar pessoas para entrarem. E outros estão dizendo: eu não quero mais brincar na porta da arca, quero permanecer firme até o final. Portanto, Senhor, ouça essa oração e salve a nossa casa, Senhor. Salve nossos filhos. Ouça, Pai, a oração dessa mãe, desse pai, e traga esse filho de volta para a Tua casa. Como ele vai dar tanta alegria, Senhor, a esse coração de mãe, a esse coração de pai quando ele voltar. E que esteja voltando hoje em nome de Jesus. Ó Pai, vamos terminar agora. Mas o Senhor confiou a nós uma mensagem urgente. Usa-nos para pregar para Curitiba. Usa-nos para pregar para todo o Brasil. Nos ajude a ser um contraponto nessa sociedade, para que a nossa vida também seja uma pregação viva. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus.
Senhor.